PSTU 16 é rebelião. Eles não querem que você nos ouça. Visite pstu.org.br. Continuando então o nosso ciclo de entrevistas, aqui a gente trouxe o nosso candidato a deputado federal, Jonas Orben, que pode fazer uma apresentação. Tu é do PSTU também? Sim. Eu faço parte, construo o PSTU e da luta dos trabalhadores, da juventude, já há mais de 10 anos. Eu comecei minha militância política mesmo na universidade, em Criciúma, na Unesc, quando cursava a faculdade de matemática, enfim, nas lutas estudantis, passe livre por transporte, e depois virando professor, que sou até hoje, as lutas mais voltadas à educação e também ajudando toda a classe trabalhadora, de certa maneira, nas suas lutas. Uhum. Interessante que o Ricardo toca no assunto anteriormente falando. Ele diz que o PSTU ele se constrói cotidianamente, né? E esses movimentos, apesar de ter a gente conseguir linkar um monte deles aqui, eles acontecem de maneira esporádica. Nesse meio tempo, acontece um movimento aqui e acontece o próximo movimento, existe vida ativa no PSTU. Como é que é o dia a dia dos militantes do PSTU? Porque o PSTU, a gente costuma dizer que é um partido diferente, né? Mas por que um partido diferente? Porque não é um partido que a gente quer eleger durante as eleições que acontecem de 4 em 4 anos, ou 2 em 2 anos, municipal, federal, para governar esse Estado. O que a gente quer é destruir esse Estado, né? Construir um Estado diferente, com outras instituições, onde de fato a democracia, que a gente chama de democracia operária, impere, onde ela passa a valer. Um exemplo, alguns que a gente vai no papo ver aqui. Recentemente o governo Temer anunciou o corte de bolsa da CAPES. Corta de verbas que vai para as universidades, que vira em termos de pesquisa, de conhecimento da universidade. De fato, os estudantes não foram consultados se queriam cortar essas verbas. Então, cadê a democracia? Qual é a democracia? A democracia foi o quê? Votar em um deputado, um senador, um prefeito, um presidente num canetaço, numa decisão dele, dizer, vou cortar dinheiro da CAPES. Não vou mais passar dinheiro para a CAPES para não ter pesquisa. Não tem democracia nenhuma, porque a população de fato não participa. Então, cotidianamente, nós denunciamos essa democracia, e dizemos que queremos construir outra diferente. Então, a atividade nossa, que fizemos parte do PSTU cotidianamente, a gente faz reuniões ordinárias, onde a gente discute a sociedade, a realidade, e aponta saídas para essa realidade, para transformar ela. E a transformação vai atrás de processos educativos e organizativos, Tem que se organizar, discutir. Fizemos panfletos, vídeos para divulgar nossas ideias, para tentar ganhar o máximo possível de trabalhadores para a nossa ideia, que tem que se organizar e não simplesmente votar a cada 4 anos. Legal. Bem sucinto. Então tá. Hoje no Brasil nós temos um orçamento mensal não, é anual, que é divulgado todos os anos aí pelo governo. E a gente se espanta quando a gente olha aquela pizza, aquele modelo do gráfico de pizza, sobre os recursos que são destinados aí à educação, por exemplo, que gira em torno de 3%, à saúde, que gira em torno de 4% do orçamento, e a previdência, 25%. Mas o que mais chama a atenção da gente é a grande parte, da grande fatia que é destinada ao pagamento da dívida pública. Qual é a perspectiva do PSTU em relação a essa dívida pública? Eu acho que, sobre tudo que tu fala, acho que nós, PSTU, temos umas propostas concretas, quando a gente acha que a gente quer transformar a sociedade e revolucionar ela. Até nosso slogan é um chamado à rebelião, fora Temer, fora todos, um chamado à rebelião, no Brasil e em Santa Catarina. Mas o que é um chamado à rebelião? Esse chamado à rebelião quer dizer que a gente tem que se rebelar, se indignar com o que está colocado na sociedade, e através dessa rebelião, dessa indignação, transformar ela em organização, em uma ação concreta que modifique a nossa sociedade. Hoje a gente vê grande parte da população dos eleitores descrente nos políticos, descrente nas eleições, não vou votar, não quero ir, muita gente votando nulo, em branco, e não acreditando em nenhum político, de saco cheio com a corrupção, e tudo isso é verdade, a gente concorda, Tem que aprofundar essa indignação, essa revolta, mas tem que ser organizado e consciente.
né? A gente vê muito assim, ó, os candidatos falando que vão fazer aquilo outro. Eu nunca vi um candidato na eleição dizendo assim, ó, não quero moradia para ninguém, quero a pior educação para todo mundo, quero a pior saúde, eu quero o pior transporte. Nunca vi. Todo candidato, desde que a gente tem uma democracia no mundo todo, vai lá e diz, quero a melhor educação, a melhor saúde, a melhor moradia. Mas por que não fazem, então? Para nós é claro, eles não fazem porque não é prioridade. Eles falam para conquistar o voto, mas não fazem porque a verba que entra, o recurso, os impostos, e se diz que o país é um país que tem impostos altos, né? Todo esse imposto que entra, né, o dinheiro que entra, que o trabalhador paga imposto no seu consumo, em tudo que compra, está embutido os impostos que tem na sociedade, quem tem carro, licenciamento e por aí vai. Esses impostos no Brasil geram um montante de mais de 3 trilhões, certo? Os últimos orçamentos, 3 trilhões e meio, por aí vai. Bom, tu tem que pegar esse dinheiro se tu quer, de fato, melhorar a saúde, melhorar a educação, moradia, transporte, ou políticas públicas que combatem as opressões, tudo isso tu quer melhorar, se é verdade o que está falando na campanha, tem que pegar grande parte desses 3 trilhões e meio e destinar aos serviços públicos de qualidade. E o que a gente vê de fato é o seguinte, que de 3 trilhões e meio, tido no orçamento, 40%, e eu que sou professor de matemática, quando falo gráfico de pizza, os números falam por si só, se tu, dos números tu conseguir entender a realidade, transformar isso em conhecimento da realidade e ver por que não funcionam as coisas. É óbvio, não vai funcionar. De 3 trilhões e meio, 40%, né, é destinado simplesmente para pagar juros, amortização de uma dívida contraída há muito tempo no Brasil. E nós do PSTU somos concreto. Nós queremos melhorar a saúde, a educação, transporte, a vida real do trabalhador, mas para isso só tem um jeito. Se não for fazer o que a gente está dizendo, tudo o resto é mentira. É suspender o pagamento dessa dívida, o que já de cara sobraria 40% da União para investir em todas essas áreas sociais. Sim. Interessante que se a gente pensar que nós temos uma dívida pública, significa que em algum momento a gente contraiu essa dívida, certo? Porque é difícil a gente pagar uma dívida da qual a gente não se sente devedor mesmo, né? Então a gente acredita que o Brasil tenha adquirido uma grande quantia em dinheiro que justifique esse pagamento dessa dívida. Se houve essa contração desse dinheiro, no que foi investido? Se não, né, nas áreas destinadas aí que a gente estava falando. Como se explica isso? Bom, recentemente aí, né, 7 de setembro, de independência do Brasil, o processo de independência do Brasil é uma coisa também bem complicada, bem negociada, não foi uma grande luta e revolta, né, acordo com Portugal, enfim. Mas eu vou pegar um aspecto não só da dívida nacional, mas também falar estadual, para te ver um aspecto de como que é. Porque, por exemplo, no Brasil nacional, claro, teve um momento que foi contraída essa dívida, que um empréstimo de alguém emprestou, teve momentos que isso cresceu, foi muito mais na época da ditadura militar, enfim, né? Mas hoje, na prática, essa dívida é uma agiotagem, né? A gente paga só o juro, o que a agiotagem é crime no Brasil, mas nós pagar o juro pode. Só pegar um aspecto de Santa Catarina, que é importante a gente saber também. O estado de Santa Catarina, o seu orçamento para esse ano, 2018, ele é projetado em 26 bilhões. Santa Catarina, 26 bilhões aproximadamente, e o estado de Santa Catarina tem uma dívida corrente líquida de 19 bilhões. Então quer dizer o seguinte, se esse ano 2018 nós dissemos o seguinte, nós não vamos investir em nada, daria para pagar a dívida. Seria isso. Né? Ou seja, acabava com segurança, com tudo que o Estado faz e paga a dívida. Certo? Em Santa Catarina, de onde ela surgiu? Construindo a ponte Hercílio Luz. A ponte que liga o continente à nossa capital, a construção dela em 1922, se eu não me engano, foi o que foi o início da dívida em Santa Catarina. Para terminar meio esse ponto, a gente acha o seguinte, o Estado de Santa Catarina são 26 bilhões de arrecadação nesse ano, né, o orçamento. Destes, mais ou menos 1 bilhão e 800, 2 bilhões vai para pagar juro. Ou seja, bota aí quase um 10% do orçamento, um pouco menos, vai para pagar uma dívida, que foi contraída lá da época da construção da ponte Hercílio Luz. Pagar dívida não, pagar juro, que vai para banco. Geralmente vai para banco, engordar banco. Mas outra curiosidade para encerrar nesse papo do orçamento que eu acho importante, o estado de Santa Catarina de 26 bilhões, para a educação vai algo em torno de 4,4 bilhões.
Para a saúde vai algo em torno de 3,5 bilhões. Para a Previdência vai algo em torno de 6 bilhões. E para a isenção fiscal é 6 bilhões também. Então só nesse ano, em Santa Catarina, o governo do estado, os deputados aqui em Santa Catarina, eles vão desonerar as folhas, perdoar a dívida, recolhimento de imposto, não do trabalhador, de empresas, de empresários, na ordem de 6 bilhões, o que dá 25% do nosso orçamento. Ou seja, se a gente parar de destinar 6 bilhões para isenção fiscal, se deixar de pagar os 2 bilhões da dívida pública, só em Santa Catarina, anualmente sobraria 8 bilhões. O que é tudo que é investido em educação e saúde junto, ou seja, daria para dobrar o investimento em educação e saúde só fazendo isso, que é o que a PSTU prega. Então, para nós, melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a vida da juventude, do combate às opressões, tudo isso se vai se dar se tiver investimento, política concreta e que seja prioridade para os trabalhadores, rompendo, deixando de pagar a dívida e deixando isenção fiscais e transformar esse investimento para a população. Sim, não fugindo completamente do tema, porque se a gente tratar do tema das reformas, que é o que a gente vai falar agora, a gente vai falar que essas reformas elas são feitas justamente para justificar o pagamento da dívida. É isso que o PSTU encara, assim, dado que as reformas elas não têm cunho social nenhum, não são para beneficiar os trabalhadores, como é que é a... O nome reforma, né? Acho que é importante a gente fazer uma reflexão. O que é reforma? Se eu tenho a minha casa, eu vou reformar ela. Eu vou modificar alguma coisa da minha casa. Mas quando eu trato com a ideia de reforma, eu preciso investir. Se eu quero botar um piso melhor, eu preciso comprar um piso, pagar um pedreiro. Se eu quiser aumentar a minha casa, eu preciso ter dinheiro para comprar tijolo, fazer um acabamento melhor. No estado, a mesma coisa. Se eu quero fazer uma reforma, subentende que eu vou ter que injetar mais dinheiro, mas não é isso que ocorre. E acho que aí é a grande questão, né? Nós do PSTU não somos reformistas, né? A gente não quer fazer uma reforma nesse modelo político, nesse sistema capitalista, nessa forma de governo. A gente quer revolucionar, a gente quer modificar, né, resolvendo os problemas de fato. Por exemplo, reforma da Previdência, que Lula fez em 2003, a Dilma mudou vários aspectos, o fator previdenciário foi feito, do PT, FHC também fez lá atrás, né, todos os governos, que o Temer tentou impor e não conseguiu aprovar, seria uma reforma não para melhor. Né, ela ia de fato fazer com que os trabalhadores trabalhassem mais, se aposentassem com menos. Então é uma reforma que se vende na prática que, em vez de ser uma reforma por bem, como eu fiz a analogia da casa, não, uma reforma que prejudicaria. Mesma coisa na educação, eu sou professor, reforma do ensino médio. É óbvio que o ensino médio, né, precisa ser modificado, precisa ser melhorado, precisa ser mais atrativo, tem que ter mais... Até recursos para os professores poderem dar suas aulas. Salários melhores, menos carga horária, jornada de trabalho do professor, mais laboratório, mais pesquisa, mais acesso à cultura. Só que para isso precisa de dinheiro, né? Agora, quando tu aponta uma reforma no ensino médio e essa reforma não vem logo atrás dela mais medidas que tragam dinheiro e investimento, é tudo uma mentirada, né? Por isso que nós do PSTU somos totalmente contra a reforma da Previdência, reforma no ensino médio, a lei das terceirizações, que é um crime com os trabalhadores, né? Vai fazer perder direitos, contra o teto dos gastos públicos. Então nós do PSTU somos radicalmente isso. A gente acha que para melhorar a educação, saúde, moradia, que é o clichê que a gente bota, mas é a necessidade da população trabalhadora, né? Só tem um jeito, parar de pagar a dívida pública, deixar de fazer injeções fiscais, pegar todo esse montante, que não é qualquer montante, em torno de metade do orçamento federal, botar em prol do ensino médio, da saúde, do SUS, de transportes, mobilidades, né? Então nós, pessoas, somos contra o pagamento e queremos também romper e acabar e deixar de aplicar essas reformas do Temer, ou seja, anular todas elas, revogar, desde Lula, Dilma, todas essas reformas que tiram direitos dos trabalhadores, a gente é contra e a gente quer revogá-las. Então, tá. Dívida pública é isso. A gente também é favorável à auditoria da dívida pública, né? A auditoria cidadã, que está estabelecida. Constitucionalmente, em 1988, existe um dispositivo que reza, né, sobre a auditoria. Essa auditoria nunca foi feita, nunca foi realizada pelo Congresso, deveria ter sido feita lá. Mas, apesar disso, tem um grupo de auditores que vem trabalhando arduamente aí no levantamento de dados e tal. Então, a maioria dos dados que a gente tem aqui é do site da Auditoria Cidadã da Dívida, e é bastante importante que a gente conheça, né, e esteja sempre a parte da situação. Último parênteses sobre isso, Clayton, é importante falar, porque
É óbvio que todo mundo está indignado com a corrupção, com os políticos, e tem que estar mesmo, tem que estar, e nós também somos, nós não temos nenhum político corrupto de estimação, como alguns outros têm, né? A gente acha que todos os corruptos e corruptores devem ser presos e ter seus bens confiscados, isso é importante, mas a gente acha que o principal problema do país não é só na corrupção, é também, mas a principal sangria de dinheiro, a principal maneira que o nosso dinheiro não é investido em saúde e educação é por conta da dívida pública mesmo. É onde sai mais dinheiro pelos ralos sem ir para a população trabalhadora. E nesse sentido, a auditoria da dívida cidadã acho que faz um trabalho importantíssimo de atualizar, de fazer as pesquisas e de apontar, inclusive no site dele nas pesquisas, de que essa dívida já foi paga várias vezes. Diversas vezes. Então, a auditoria ela é fundamental no sentido que ela vai dar argumentos, sustentar que isso não deve ser mais pago, que é só uma maneira de tirar dinheiro do Estado e do país para enriquecer bancos internacionais, o imperialismo nacional norte-americano, alemão, enfim, por aí vai. Europeu. Inclusive a candidatura da Vera foi a auditoria da dívida mandou uma carta, compromisso para os candidatos presidenciáveis. A única que assinou foi a Vera. Não, nesse sentido, sim, eu sou candidato a deputado, mas é importante dizer que nós do PSTU, né, nós temos candidato a presidente, a Vera Lúcia, né, e o Hertz de vice, e é a única candidatura que fala abertamente no Brasil que, ao se eleger, ao tomar o governo, o seu programa de governo é a suspensão do pagamento da dívida. Para nós é fundamental. Sem a suspensão do pagamento da dívida, todo o resto é simplesmente mentira, balela, porque não vai conseguir ser concretizado, porque não vai ter dinheiro. Sim. Então, a gente pode mudar um pouco de assunto e falar de dois temas que são bastante importantes aqui, principalmente aqui na nossa realidade. A questão dos transportes e a questão da moradia. Mas a gente pode começar com os transportes. Brasil, que desde o início da sua história jamais preconizou aí a sua rede fluvial, né? Nunca investiu em transporte fluvial, nem em ferrovias. Depois de uma greve que parou o Brasil recentemente, qual é a perspectiva do PSTU em relação à questão do transporte? A gente pensar em transporte, a nossa vida ela depende totalmente do transporte, né? Seja ele mais voltado ao consumo, por exemplo, a greve dos caminhoneiros mostrou o que para nós, a população? Né? Que a gente é totalmente dependente no Brasil do modal de transporte rodoviário, de caminhões, bitrens e por aí vai, carretas, onde se locomovem pelo país as mercadorias que os trabalhadores produzem. Né? Aqui a nossa região, Joinville, Jaraguá, né? Tem empresas muito grandes, multinacionais, empresas importantíssimas para a economia nacional e mundial. Então, o que eles produzem, o que os trabalhadores produzem ali, nessas indústrias, nessas fábricas, precisa se deslocar de alguma forma. E hoje o que a gente utiliza muito é combustível fóssil, é rodovia, caminhão, o que polui muito com, né, toda a questão de extração de petróleo, polui muito, afeta muito o meio ambiente, é mais demorado, é mais custoso. Então o Brasil é fundamental ter investimento em outros tipos de transporte para circulação de mercadoria, isso é fundamental, né? A gente tem bacias hidrográficas poderosas que poderiam ser utilizadas, questão de ferrovias, né, que foram abandonadas no país. Agora, também a gente não quer que esses modais de ferrovia ou a parte também que usa água marítima sirva só para os empresários ganhar dinheiro também, né? Porque, por exemplo, aqui na nossa região 280 e o trilho de trem que liga até o Porto de São Chico aqui, de São Francisco do Sul, tem uma reivindicação de se tornar, né, a ferrovia do frango e por aí vai, escoar toda a produção do oeste catarinense, por aí vai. Só que a gente leva em conta o seguinte, a gente não quer botar dinheiro público também em criar modais que vai ser beneficiar um punhado de empresários que vão faturar muito com isso. Né? A gente acha que todos esses modais eles têm que estar a serviço da população também se locomover, né? Não só para locomover as cargas e transportar, que ficaria mais barato também chegar à produção, mas também que essas ferrovias e hidrovias que fossem também tivessem para transporte de pessoas também, de seres humanos, se locomover, porque hoje em dia o mundo moderno a mobilidade é fundamental, né? A gente precisa ir e vir para o trabalho, para o hospital, para a escola, quando fica doente, para o seu lazer, então é fundamental que abarque tudo isso. Legal. E aí vem a questão da moradia também, né? Que também é um problema que aflige
talvez em menor medida que a nossa população local, mas também aflige, né? Principalmente na questão dos preços, da especulação imobiliária e tal. Vamos voltar um pouquinho do transporte, um pouco. Vamos lá. Não, só para falar um pouquinho mais da greve dos caminhoneiros, que eu acho que eu não abortei, porque nós do PSU, quando teve a greve dos caminhoneiros, nós somos não sei se o único, mas um dos partidos que apoiou a greve, porque os caminhoneiros mostraram um caminho também. Que organizadamente, fazendo uma paralisação, tu afeta a economia e de certa maneira tu pode conseguir teus objetivos. Então foi um movimento muito importante no Brasil, que mostrou para a população como uma categoria, um setor organizado, ele pode impor suas vontades desde que tenha um programa, uma reivindicação concreta, assim, né? E tem se falado e talvez a greve dos caminhoneiros voltar novamente, porque a greve dos caminhoneiros foi feita e o preço do combustível continua aumentando, né? Por isso que a gente acha, por exemplo, a Petrobras deve ser totalmente estatizada. Hoje a Petrobras, ela serve no Brasil, em via de regra, para dar lucro para acionistas, né? A gente acha que não, a Petrobras ela deve servir para dar combustível barato para a população, gás de cozinha. O gás de cozinha hoje é um preço elevadíssimo, né? Assim como tarifa de energia e tudo mais que envolve os setores estatais. Eu acho que é fundamental esse controle do Estado dos setores fundamentais da vida da população. Então, eu acho que isso é importante e é isso. Legal. Então, a gente pode partir para o tema da moradia, então. Queres... Não, eu acho que moradia é importante para nós do PSTU, porque a gente como trabalhador, a gente é trabalhador e a gente quer representar e quer ser o porta-voz e quer organizar a classe que produz toda a riqueza do nosso país e do mundo, mas de Santa Catarina. E um trabalhador, o que é a vida de um trabalhador, né? A vida do trabalhador, na maioria das vezes, é o quê? Acordar muito cedo, tomar seu café, se preparar para o trabalho, tem uma jornada de trabalho extenuante, cansativa, com salários geralmente baixos. Ao final do dia, volta para sua casa, né? Basicamente se preparar para um novo dia de trabalho. Esse é um ciclo, né? Quando eu falo volta para cá, mas volta para que casa? Né? Para sua casa própria, uma casa alugada, né? Como se dá? Então, a gente acha que hoje em dia, como é no Brasil, né? Minha casa, minha dívida, a gente brinca, né? A gente usa esse termo, porque de fato é minha casa, minha dívida, né? Eu, por exemplo, se eu for adquirir minha casa que eu não tenho, hoje eu moro de aluguel, hoje eu vou financiar minha casa, ele vai me tomar algo em torno de 30 anos de financiamento. Isso quer dizer que eu vou passar a minha vida toda, 30 anos, 3 décadas da minha vida, uma boa parte da minha vida, né? Pagando algo que vai ser meu daqui 30 anos. Né? Então a gente acha que é muito injusto com os trabalhadores ter que viver uma vida toda, 30 anos trabalhando, produzindo, para o final desses 30 anos, quando você já está quase se aposentando, se manter o trabalho nesse período, porque o desemprego assola também, para só lá você ter a sua casa. Então a gente acha que esse projeto de Minha Casa Minha Vida, implementado pelos governos do PT, a gente tem muitas críticas a ele. É óbvio que oportunizou para um setor da população acesso à moradia, né? Isso a gente não nega, mas ele serviu muito mais para enriquecer as grandes empreiteiras ou as empresas que estavam por trás dessas obras, do que necessariamente levar moradia, o acesso até o celular, coisa mais básica seu durante o período da vida. O que a gente vê, não, as pessoas se endividam, né? Ficam endividadas, ficam amarradas porque o salário não aumenta, porque a renda não aumenta nesse projeto. Então, a questão de moradia no país é fundamental, né? Há dados que depois a gente pode colocar na tela. Os dados de moradia no Brasil são alarmantes, assim, né? Grande parte mora em locais sem saneamento, em periferias, locais com pouca luminosidade, infraestrutura em termos de pavimentação, de saneamento básico. Geralmente estão muito localizados nas periferias da cidade, longe dos grandes centros urbanos, ou seja, mais longe de acesso à cultura, parques, né? Isso para nós é um problema também, né? Então, toda essa casa também com o problema do transporte. Sim, né? Totalmente, porque a gente acha que a moradia deveria ser feita com tudo isso ligado, né? Saneamento de qualidade, que tivesse escolas de qualidade nas proximidades, parques, áreas ambientais, de lazer, de show, de espetáculo, de museu. Mas o que é feito não. Geralmente a população desses programas sociais são colocadas à margem da sociedade, dependendo do transporte que é ruim, cobra alto preço, por aí.
Fora que no meio da cidade tem aqueles prédios abandonados que não servem para nada, só para encarecer ainda mais o preço do imobiliário, né? Ah, sim, né? Serve muito como especulação imobiliária e hoje os levantamentos colocam que a quantidade de casas, imóveis ociosos, sejam prédios públicos ou prédios privados abandonados, ou mesmo imóveis, casas que estão para alugar, né? Quase no mesmo número de pessoas que não têm a sua casa para morar. Então, também uma política de habitação teria que levar isso em conta também, com certeza, de colocar essas casas que estão utilizadas para a população. Então, e para terminar, a gente podia dar uma voltada aqui para o nosso quintal eleitoral, vamos dizer assim, para a nossa cidade, para tratar aqui da questão econômica da sociedade que nos cerca, né? A gente sabe que aqui na nossa região, principalmente em Joinville, a gente tem a economia voltada para o setor industrial e nós temos uma grande fatia dos trabalhadores trabalhando numa empresa específica da região aqui. Não sei como é que é para o PSTU, que está em contato com esse operariado, frequentemente nas portas das fábricas. O que o PSTU tem escutado desses trabalhadores? Como é que o PSTU enxerga esses trabalhadores e uma proposta de melhoria das condições de vida dessas pessoas? O norte catarinense aqui, pegando as principais cidades, Joinville, Jaraguá, São Francisco do Sul e as cidades que intermediam, né, fazem vizinhança aí, elas abarcam uma parcela importante da produção industrial do estado de Santa Catarina e tem uma importância nacional importante. No estado de Santa Catarina, ela pega quase 30%, 40% da produção industrial. Então ela emprega uma quantidade de trabalhadores muito grande e é o que faz mover grande parte dessas cidades. Acho que tem bastante questão têxtil, tem a questão também dos metais, da metalurgia, da questão do setor elétrico, como é a WEG também, dos portos, também tem a questão dos plásticos, dos químicos na região. Nós do PSTU costumamos muito ir na porta de fábrica cotidianamente, todo mês, cada um mês e meio, às vezes com mais intensidade, menos. Levar nossos panfletos, materiais, conversar com os trabalhadores da fábrica. E o que a gente sente muito, e para nós é importante dizer o seguinte, os trabalhadores dessas indústrias, principalmente as maiores, eles têm um ritmo de trabalho muito alucinante, a exploração é muito grande. Eles trabalham demais, produzem muito, mas isso vem, claro, de muito assédio, tempos cronometrados para poder ir no banheiro, alimentação corrida, medo de perder seu emprego também, quase uma lei do chicote às vezes dos encarregados que fazem dentro das indústrias, e isso não retorna para os trabalhadores. Pegar o último dado recente, por exemplo, da Tupi, uma grande empresa daqui, de Joinville, no último trimestre, aí, que pegou o segundo trimestre do ano, abril, maio e junho, ela teve um lucro líquido de 48 milhões de reais em 3 meses. Se a gente levar isso em conta, esse lucro saiu da produção dos trabalhadores. Os trabalhadores vão lá, produzem, trabalham, ganham seus salários que são muito baixos, usando também mão de obra dos imigrantes, os haitianos e por aí vai, que aumenta também a exploração. E a gente acha que algumas políticas que resolveriam isso seria, primeiro, aumento de salário. A gente acharia fundamental hoje você começar numa indústria ganhando algo em torno de R$ 1.300, R$ 1.200, R$ 1.400, a gente acha muito precário, muito miserável, dá uma condição de vida muito ruim. Então a gente acha, primeiramente, o salário no Brasil como um todo deveria ser o salário do DIEESE, que hoje está em torno de R$ 3.700, R$ 3.600 para todos. E além disso, aumentar os salários para dar uma vida mais digna, mais consciente, e não simplesmente a empresa funcionar para ter esses 48 milhões de reais de lucro, enquanto os trabalhadores ficam à margem com vidas cada vez piores, também reduzir a jornada de trabalho. A Tupi está passando aí por uma questão de impor uma nova jornada de trabalho em termos de turno, então a gente acha que reduzir a jornada de trabalho dá muito mais qualidade de vida aos trabalhadores. Então é fundamental reduzir a jornada de trabalho, aumentar os salários e para isso também revogar todas as leis que atacaram, porque a lei das terceirizações também pega em cheio isso, reforma trabalhista que foi, então é fundamental para melhorar a vida dos trabalhadores isso também. Então tá, tivemos aqui com o nosso candidato a deputado federal, Jonas, que tem um número gigantesco. Como é que é o número mesmo? Não, o deputado federal até menorzinho, acho que é importante todos saberem. Então, eu sou o candidato a deputado federal Jonas. A gente quer o voto de você, quem viu o vídeo até o final, a gente já coloca antes também aí na tela. Vou votar 1606, deputado federal Jonas.
Votar também na Ingrid, candidata a governadora aqui em Santa Catarina. A única candidata mulher ao governo de Santa Catarina é fundamental. Nosso candidato ao Senado, Ricardo Lauter, 160. A Vera Lúcia, presidente. Ou seja, votar nas nominatas do PSTU, porque para além do voto em mim, Jonas, nosso candidato, a gente quer levar essa ideia, esse programa, né? Queremos divulgar e que a população veja, tá certo, ó, para melhorar a moradia, saúde, segurança, a vida real do trabalhador, da jornada de trabalho, precisa aumentar salário, precisa reduzir jornada de trabalho, precisa suspender essas leis que Lula, Dilma e Temer fizeram que atacam o antigo direito, precisa parar de pagar essa dívida e as isenções fiscais que é a grande sangria. Quem concorda com essas ideias, divulga esse vídeo e vote 1606 e nos candidatos do PSTU. PSTU 16 é rebelião, eles não querem que você nos ouça. Visite pstu.org.br.